encontros, diagnósticos voltados à juventude. Bom, dentro dos debates que foram levantados dentro do nosso seminário, nós levantamos o seguinte fato, de que os jovens trabalham e estudam, que os jovens param de estudar para poder trabalhar, que o trabalho é precário e muitas vezes sem registro em carteira, baixos salários e estágio deslocado da área de estudo. Tá? Então, foi um dos pontos que foram apontados lá, tá, em relação à juventude. Tivemos também a palestra com a nossa companheira Lucinei, que é do Coletivo Nacional de Juventude, tá? Juntamente com o companheiro Isaac, que é do Coletivo Nacional dos Químicos do ABC, onde eles colocaram as experiências dos coletivos, tá? Até para a gente estar tendo conhecimento. E dentro das discussões, o nosso maior desafio é a gente estar discutindo isso dentro dos nossos sindicatos, né, porque muitas vezes nós não temos o espaço que é devido, né, dentro dos nossos sindicatos, e então é um desafio que a gente tem aqui, eu coloco para todos os companheiros aqui também, que façam a discussão, que não abram mão do seu espaço enquanto jovem, e que realmente lutem por uma questão de vida melhor para essa situação da juventude que a gente vive hoje em dia, com relação à exploração, ao primeiro emprego, até a questão que foi colocada aqui, da questão das companheiras aqui em relação à aparência, porque muitas vezes o jovem, ele vai procurar um emprego, e aí a primeira coisa foi que nem foi colocado aqui, que eles já olham diretamente na aparência do jovem. Então, também a gente sofre muito isso, não só em questão como a mulher, mas também no contexto geral, tá? Então, dentro desse seminário que nós tivemos trabalhos em grupos, né, e tivemos alguns debates, alguns planos de ação, né, e a gente vem participando de algumas atividades. Fomos tirados um pró-coletivo, tá, da juventude, e dentro desse pró-coletivo nós conseguimos atingir 5 espaços, que são 5 estados, que atingimos o estado de Distrito Federal, que é o companheiro Givan, que está aqui presente, que está fazendo parte do pró-coletivo, o companheiro Edson da Bahia, tá? Temos o companheiro Ricardo de Santa Catarina, e temos o companheiro Rodrigo do Espírito Santo, e eu que faço parte do estado de São Paulo. Então, nós conseguimos levantar um pró-coletivo, e a gente vem trazer a responsabilidade dentro desse congresso, da gente estar formando um coletivo de juventude dentro da Contrax, porque até o presente momento nós não tínhamos, né, essa discussão dentro do ramo. Então, eu acho que isso está nascendo, eu sei que está engatinhando, mas eu acho que a gente tem capacidade de estar chegando lá, entendeu? E que todos não sintam-se ameaçados, né, pela nossa presença. Então, assim, eu espero que realmente cada um que estiver aqui, cada jovem que estiver aqui, que realmente pense muito bem no caso, que a gente possa estar fazendo um trabalho em conjunto, tá? Que a gente possa realmente estar tocando esse projeto adiante e não abrir mão dos nossos espaços. Então, eu estava querendo só colocar isso daí para vocês, que é mais ou menos uma experiência do que foi o nosso seminário, né? E tá chamando a atenção a vocês, que vocês possam estar fazendo, aqueles jovens que não estão participando, que não estão envolvidos na discussão, que possam estar vindo com a gente, procurar a gente, para a gente estar, o que a gente puder estar orientando, a gente está podendo tocar o projeto, entendeu? E que façam discussões dos seus sindicatos. Obrigada. Obrigado, Luciana. Bem, companheiros, vou passar a palavra agora ao companheiro Rodrigues, que é o nosso secretário de formação da Contrax, que o Rodrigues possa fazer também uma apresentação do que foi feito nesses últimos anos em relação à formação. Vai, Rodrigues. Boa tarde, companheiros e companheiras, os companheiros aqui da mesa. Eu acho que o mais importante, né, na formação ao longo desses 3 anos, sem dúvida alguma, foi o trabalho que foi feito, né, que foi até a tipo de inovação, que em cada seminário a gente procurava destinar um dia, um certo momento da pauta para discutir a questão de gênero, né, Tude não, é Abigail. E isso foi feito em todos os seminários, né? Então,
Outro ponto que nós podemos destacar foi o núcleo de formação que foi formado no final de 2002, no encontro que nós realizamos em Vitória, no Espírito Santo, né? E onde foi um encontro muito bom, levando em consideração que foi realizado no final do mês de dezembro, né? Quer dizer, é um mês, e principalmente no final, de que ninguém quer praticamente mais discutir nada, né? E no mês e lá em Vitória nós realizamos esse encontro, onde foi formado o núcleo de formação da Contrax. Eu acho que, como foi colocado aqui ontem, né, pelo companheiro da CUT Nacional, a Contrax ela saiu na frente na discussão da reforma sindical. Foi a primeira confederação que discutiu nos seus ramos, nos estados, por região, a questão da reforma sindical. Isso nós levamos para todo o Brasil, em todas as regiões. Então, isso demonstra, né, a responsabilidade que a Contrax tem com esse tema da reforma sindical e com os demais temas, mas principalmente com a reforma sindical, que é uma coisa que a gente sabe que ela, do jeito que foi iniciada a discussão, o nosso ramo, comércio e serviço, é um ramo que poderia ser muito atingido, né, se nós não tivéssemos discutido como discutimos e como tivemos uma última discussão na plenária nacional da CUT, realizada o ano passado, a semana passada. Então, de maneira que essa nossa estratégia de discutir a formação nesses encontros regionais não é uma coisa nova, não é? Porque desde há muito tempo a Contrax já vem realizando, não é? Por ser um país imenso, não é? Por a Contrax ela não disponibilizar, né, não dispõe de recursos para estar fazendo grandes eventos aqui em São Paulo, né? Então a melhor maneira que nós encontramos foi de realizar nas regiões, né? Então isso foi feito em Salvador, foi feito em São Luís, foi feito em Fortaleza, foi feito aqui em São Paulo, foi feito na região sul e assim por diante. Então, é claro que a gente pode avaliar, né, a questão da formação nesse período e a do anterior, com a questão do fim dos recursos, né, do FAT, né, onde disponibilizava recursos para a formação. É claro que isso aí teve uma queda sensível, né, uma queda que todo mundo percebeu, né, mas o importante é que a formação, na nossa confederação, ela tem se tratado com muita responsabilidade, com muita seriedade. Eu, como secretário de formação, né, nesse exercício que está encerrando aí amanhã, né, o que eu espero é que a formação ela continue esse trabalho, inclusive amplie, né, porque é só através da formação que nós vamos conseguir avançar aí no dia a dia. Então, basicamente, né, isso aí, o tempo aqui também, nós discutimos aqui para ser bem breve, né, porque tem uma pessoa aqui da mesa que vai ser colocada em apreciação daqui a pouquinho, mas em síntese, mais ou menos isso, né? O que foi discutido através dos seminários, né? E o mais importante é que em todos os nossos encontros, em todos os seminários, praticamente o que tudo saía praticamente em consenso, quer dizer, não tinha muito aquela divergência de força, de A, de B, não, tudo nós procuramos discutir da melhor maneira possível, né? E principalmente sempre destacando essa questão de gênero, né, da Secretaria, trabalhando muito bem em conjunto aqui com a nossa amiga Abigail, né? Eu acho que isso foi
importante para a nossa confederação e, com certeza, nesse próximo mandato, quem vier a assumir essa pasta de formação, eu tenho certeza que tem essa responsabilidade de ampliar, porque nós precisamos muito, né? E a nível nacional, os nossos companheiros e companheiras, cada dia que passa, a nossa categoria há uma renovação muito grande, há uma rotatividade muito grande e o exemplo está aqui, né, que a Contrax cresceu e se no próximo congresso esse número com certeza será muito maior e a formação não pode ficar atrás, a formação tem que acompanhar e tem que estar aí no dia a dia na pauta dos nossos sindicatos e da nossa confederação. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado, Rodrigues. Companheirada, queria aqui fazer uma discussão com vocês. Há aqui um consenso aqui entre os companheiros da mesa, aqui, o Alceu Coelho, é o seguinte. Eu estou vendo aí todo mundo aí com cara de quem quer se arrumar para a festa, né? E o horário já está chegando. Então é o seguinte, eu estava propondo aqui o seguinte, você tem um espaço para debate aqui nesse tema. Eu queria consultar o plenário se a gente abriria algumas inscrições, para que alguém tenha, se alguém tiver alguma colocação a fazer, alguma pergunta para a Rosane, alguma coisa. Chegou a menina que vai falar de raça. A Bela, aquela ali, vai falar de questão de raça. Consulta o plenário, depois a gente... Não, já está. Ela está aqui, ela chegou atrasada. Bom, de qualquer maneira, eu vou manter o encaminhamento aqui o seguinte. Nós temos a companheira, porque não tá na pauta a discussão sobre raça. A companheira não tinha chegado, acabou de chegar. Mas eu mantenho a mesma coisa. É o seguinte, após a fala dela, eu consulto se a gente abre algumas inscrições, tá certo? Umas 5, 10 inscrições para quem queira falar, e em seguida a gente encerra aí para que as pessoas possam se preparar para a festa, né, Adilson? É isso, Adilson? Ok. Não é isso? Para preparar para a festa, não é isso? Então vamos chamar aqui a companheira Bel, convidar aqui a mesa para que ela faça a apresentação da questão de raça. É isso? Ficou calado, concordou. A mesa é rápida. Oi. O que tem? Então, boa tarde às companheiras e os companheiros. Peço aí desculpa pelo atraso. Quanto tempinho vocês estão dando para cada um, só para me localizar? Me deram 20 inicialmente, é isso? Então tá bom. Tive um probleminha. Dirigente sindical só trabalha no limite, né? Sai de uma reunião no limite, aí se pega uma pista consertando, dança, né? Mas vamos lá. Quero aqui parabenizar os companheiros e companheiras desse ramo, que vieram de todos os cantos do país para esse congresso. Agradecer à direção da Contrax, na pessoa da companheira Tude, por ter me convidado para vir aqui, em nome da Comissão Nacional contra a Discriminação Racial da CUT, falar um pouquinho o que nós estamos pensando e os desafios nesse período em relação às questões raciais. Deve ser conhecimento de todos e todas que a Comissão Nacional contra a Discriminação Racial da Central Única dos Trabalhadores, ela completou no ano passado 10 anos. Eu não tenho problema com as reuniões paralelas, mas está mais alta do que o microfone, aí dando tudo. Só um minutinho, por favor. Pessoal, por favor, são mais 20 minutinhos para a gente escutar, tá certo? Infelizmente eu não tive acesso aos documentos de vocês antes, mas a gente conhece um pouco algumas principais questões colocadas na categoria dos comerciários, das domésticas, os hoteleiros, enfim, asseio e conservação, o pessoal da cozinha industrial, que são domésticas, já falei, que são companheiros e companheiras que fazem parte desse ramo e alguns outros que eu não citei,
senão ficaria aqui falando mais tempo das categorias. Mas como eu ia dizendo, há 10 anos nós temos esse tema sendo pautado na CUT. E por que isso? Porque ao longo desses anos, o movimento sindical começou a olhar para dentro das categorias e concluímos que em algumas categorias, em alguns ramos, nós temos a dificuldade do acesso dos negros e negras no mercado de trabalho. Em outras, como é o caso do serviço público, nós temos uma grande maioria de companheiros e companheiras negros e negras. No entanto, por conta do concurso público, porque lá não está a boa aparência, porque lá não está, tem que estar muito bem ajeitadinho para entrar e vai passar por uma consulta, por uma entrevista de psicólogos que vai olhar para a cara e vai falar assim, opa, esse aqui na linha de frente de um shopping serve não. Então, isso não acontece no serviço público. No entanto, quando nós olhamos a pirâmide de trabalho dentro do hospital, de uma escola, os funcionários de uma escola, um órgão público, a categoria de Correios, por exemplo, nós vamos perceber que os companheiros negros e negras estão na base da pirâmide social de trabalho dentro daquela empresa, exercendo os piores trabalhos em condições precárias e, se tem turno, estão trabalhando à noite. No caso dos hospitais, por exemplo, os negros estão trabalhando à noite. E se for homossexual, então, aí é que eles vão para a noite mesmo. Então, são discriminações que, ao longo dos anos, nós vamos verificando dentro do local de trabalho. E a CUT denunciou o governo brasileiro, na época do Fernando Henrique Cardoso, de que nós vivíamos no Brasil uma democracia racial. O que é a democracia racial? Não tem discriminação. Aqui não tem um apartheid que teve nos Estados Unidos. Aqui não tem o apartheid explícito. Mas aqui no Brasil tem sim o apartheid social, porque os negros e as negras estão morando nas periferias das nossas cidades, estão morando em locais sem saneamento, em locais sem escola pública de qualidade, e olhe lá se os filhos dos nossos companheiros trabalhadores que nós representamos têm condições e acesso à escola. Então essas pequenas coisas fazem com que nós, trabalhadores e trabalhadoras, dirigentes sindicais, pensemos como reverter a situação. Do ponto de vista mais geral na sociedade, e depois eu vou tentar puxar algumas coisas específicas do ramo de vocês, da categoria, eu vou tentar pelo menos. Do ponto de vista mais geral, nós estamos vivendo no país um momento ímpar. Com o advento do governo Lula, nós tivemos em março de 2003, a criação da CEPIR, Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial. Essa secretaria, ela tem buscado, e a sua principal função e objetivo é esse, buscado articular, no âmbito do governo, em todos os ministérios, que se perpasse a temática de raça, de etnia. O que é isso? Não dá para se pensar a educação, o MEC não pode pensar a educação sem pensar as diferenças raciais, sem pensar que a educação, a escola tem um papel fundamental para romper com o racismo, com a discriminação, com o preconceito na sociedade. Também é papel da CEPIR articular o Ministério do Trabalho e Emprego, porque os nossos cursos de qualificação e requalificação profissional têm que olhar com carinho e fazer um corte de gênero e de raça nesses cursos de qualificação. É necessário que nós tenhamos uma ação junto às empresas para que as mesmas olhem no seu quadro funcional e abramos vagas para negros e negras no mercado de trabalho. Por isso nós temos hoje, e a Comissão Nacional faz parte desse debate junto ao OIT, Ministério do Trabalho e a CEPIR, um programa chamado GRP, Gênero, Raça, Pobreza e Emprego, onde nós pretendemos
através de alguns programas pilotos em algumas empresas, junto com as outras centrais sindicais, inclusive, garantir discussões de inserção dos negros e das negras no mercado de trabalho, e naqueles onde já tem um número de trabalhadores negros e negras, discutimos qual é a mobilidade de trabalho, de cargos e de salários que ele tem dentro da empresa. Também estamos vivendo um momento especial, que são as conferências estaduais, municipais, agora estamos indo para as estaduais e a nacional, de promoção da igualdade racial. É a primeira vez no país que nós vamos ter uma conferência para discutir o Plano Nacional de Política de Promoção da Igualdade Racial no nosso país. Então é importante, os companheiros, a grande maioria dos estados já foram às conferências estaduais, mas é bom ficar atento com os resultados dessa conferência, para cobrar inclusive dos estados, porque não é uma política única e exclusivamente do governo federal. Temos hoje no nosso país a discussão da jornada Zumbi mais 10, da marcha Zumbi mais 10, que vai acontecer em novembro em Brasília. O que é essa marcha? Há 10 anos atrás, por ocasião dos 300 anos de Zumbi de Palmares, nós realizamos uma marcha em Brasília com 40 mil companheiros e companheiras, denunciando o racismo, e naquela época entregamos um documento com as nossas reivindicações. Esse ano nós vamos repetir, por isso Zumbi mais 10, e nós vamos resgatar aquele documento, olhar o que avançou e propor para os próximos 10 anos o que nós queremos, quais são os nossos desafios. Do ponto de vista da categoria de vocês, eu penso que eu não tive condições de saber, mas se nós não tivermos um coletivo ou uma comissão de combate à discriminação racial na Contrax, é importante que criemos uma comissão que vá atentar para todas as questões dos diversos segmentos, das diversas categorias que compõem o conjunto da Contrax. Aí eu posso pegar o pessoal das cozinhas industriais, a terceirização no setor de vocês. Posso pegar no comércio, que com certeza o número de negros e negras é baixo. E quando eles estão contratados, eles estão lá atrás. Estão no pacote, estão limpando, estão lá fazendo qualquer coisa, menos na linha de frente. São poucos aqueles que conseguem estar na linha de frente. Eu tenho certeza que no setor dos hotéis isso também acontece. E os hoteleiros, companheiros dos hoteleiros, têm que ter uma outra preocupação, que é o abuso e exploração comercial de adolescentes nesse setor. Ontem, dia 18, aliás, antes de ontem, nós lembramos no Brasil, foi o Dia Nacional de Luta contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então é importante que os companheiros do setor hoteleiro olhem com muita atenção essa questão nas suas categorias, nos hotéis onde vocês trabalham. Por quê? Porque nós temos dados que mostram que a grande maioria das nossas adolescentes exploradas sexualmente são adolescentes negras. E nós não podemos ficar alheios a essa questão e temos que denunciar e temos que botar isso nas nossas negociações coletivas. É importante que tenhamos acesso às cláusulas mínimas de promoção da igualdade racial produzida pelo INSPIR, Instituto Interamericano de Promoção da Igualdade Racial, que fazem parte as 5 centrais sindicais brasileiras e uma central norte-americana, e são cláusulas mínimas para colocar no acordo, nas reivindicações de cada sindicato aqui presente, para negociar o acesso à mobilidade ou, no mínimo, a criação de uma comissão, trabalhadores e empregadores, para discutir a quantas andam a discriminação racial e de gênero naquele local de trabalho, naquela categoria. É importante que olhemos com muito carinho
E aqui quero chamar a atenção do conjunto dos companheiros e companheiras dos sindicatos da Contrax, em especial a sua diretoria, que vai ser eleita amanhã. Alguns continuam, outros saem, mas eu quero deixar aqui um pedido muito sério. Nós temos, e cadê a Creuza, que eu estou vendo, eu vi ela ali sentadinha, presidenta da nossa Federação Nacional das Empregadas Domésticas, meu axé para você, Creuza. Grande guerreira, quero pedir licença para vocês para fazer essa fala. Eu trabalho com a Creuza há 4 anos, discutindo no âmbito do Ministério de Trabalho e Emprego, na OIT e no Ministério de Desenvolvimento Social hoje, a questão do trabalho infantil doméstico. Essa é uma categoria, 48 milhões de trabalhadoras, a grande maioria sem carteira assinada. A grande maioria, todas elas, aliás, sem todos os direitos preconizados aos trabalhadores no artigo 7º da Constituição Federal. Porque nós temos lá uma lista de direitos, 23 ou 25, uma coisa assim, e depois vem o parágrafo único do artigo 7º dizendo: os direitos tais, aí vem 7 direitos, não se aplicam às domésticas, aos trabalhadores domésticos. É inadmissível que em 2005, pleno século XXI, nós tenhamos uma Constituição Federal que nós defendemos, democrática, que discrimina um segmento dos trabalhadores da sociedade. Vocês podem pegar o artigo 7º, parágrafo 1º, e vocês vão ver isso. E por que será que isso acontece? Porque essa categoria, esses trabalhadores, esse tipo de trabalho, não é visto na sociedade como um trabalho qualificado, como um trabalho de ponta, não precisa estudar. É a reprodução, inclusive, da pobreza, da discriminação, que grande maioria são negras, mulheres negras. Então é importante que nós tenhamos, e quero aqui deixar uma proposta para a nova direção, queria que essa mesa levasse, que nós pudéssemos realizar, a Contrax puxar, no conjunto da CUT, Rosane, você da direção nacional, gostaria que você levasse comigo essa proposta, que nós realizássemos no conjunto da CUT uma campanha de valorização do trabalhador e da trabalhadora doméstica e do trabalho doméstico. Porque são essas companheiras que estão lá tomando conta dos filhos de muitos de nós, dirigentes sindicais, cuidando da casa, cuidando dos filhos, da educação deles. E muitas delas, espero que não seja o caso do dirigente sindical, muitas delas não têm para onde ir e dormem naqueles quartinhos, cubículos que nem ventilação tem. É importante que a Contrax, nessa linha também, na questão do trabalho infantil, olhe com muito carinho para os adolescentes que estão nos supermercados, sendo, aspas, contratados como aprendizes, mas de aprendiz não tem nada, porque aprendiz de empacotar as minhas compras não faz parte do nosso processo e debate do que é trabalho aprendiz, segundo a Lei 10.097. Nos grandes supermercados, a rede de grandes supermercados já assumiu um compromisso com o Ministério do Trabalho e Emprego, com o Ministério Público do Trabalho, assumiu um compromisso de não utilizarem mão de obra para esses fins sem ser como aprendiz. Mas nos pequenos supermercados nós ainda vemos os adolescentes lá carregando, lá empacotando, e aí você vai perguntar, não, é aprendiz. Aprendiz de quê? Não é? Isso não é aprendizagem. Fica ali empacotando o dia inteiro, de pé. Está aprendendo o quê? Está aprendendo que eu comprei um Danone e ele não tem Danone para comer em casa. Não é por aí.
nós temos que discutir aprendizagem nesses pequenos supermercados. Nós temos sim que estarmos juntos contra o trabalho infantil. E volto aqui a dizer, uma categoria que nós temos 508 mil crianças com idade inferior a 16 anos trabalhando, e 4 mil delas têm menos de 5 anos de idade, que é na categoria das domésticas. Então nós temos muito trabalho pela frente. Eu sei que vocês não têm preguiça de trabalhar, nenhum de nós temos preguiça de trabalhar, mas talvez a gente tenha dificuldade de saber como enfrentar essas questões. E é real, não são questões fáceis de ser enfrentada. Por isso que nós precisamos fortalecer, criar um coletivo antirracismo dentro da Contrax, olhar cada categoria, onde se expressa e como se expressa a discriminação racial e buscar formas de combatê-la. Um grande axé para vocês, espero ter contribuído. Grande abraço. Obrigado, Isabel. Bom, gente, a gente compactou aqui na mesa o seguinte: vamos abrir para 5 inscrições. Um bloco. Interessante, bota. Calma, peraí, calma. Nós somos democráticos.